Olá, minha filha, filho, amigos de Umbanda. Bom, eu vim aqui tomar um pouquinho do tempo de vocês por um assunto, como eu posso dizer, muito desagradável, muito triste, um ato impensável para qualquer ser humano, qualquer religião, seja ela qual for. Intolerância religiosa. E a intolerância religiosa levou agora, segunda-feira passada, no dia 3, um ataque em um terreiro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, de uma irmã, de uma mãe de santo, Solange, onde teve feridos. Mas o caso não é somente isso. É o que está por trás desses ataques. Aonde vai o desrespeito com a religião do próximo? Aonde vai o desrespeito ao ponto de você jogar uma bomba, uma pedra, invadir uma casa, uma igreja, um templo, uma sinagoga para cometer um ato deste? Boa noite, minha filha Elza, que Pai Oxalá te abençoe. Muito triste, muito triste. O ser humano caminha, e quando eu falo ser humano, eu não posso identificar uma pessoa. Tenho que falar no geral porque é uma camada. São algumas pessoas que estão partindo para essa atitude degradante, medieval, onde estamos voltando lá atrás, e atingindo a religião do próximo. Bom, então agora o conceito é virar uma guerra santa. Só que a gente tem que começar a pensar o porquê isso está acontecendo. Quais são os interesses que estão levando o ser humano a tomar esta atitude? Porque sim, ninguém vai brigar com ninguém, ninguém vai subir ao púlpito para ficar falando, colocando em falso a religião de uma outra pessoa, se não tiver outras intenções, segundas, terceiras e quartas intenções por trás de uma atitude desta. Boa noite, minha filha Cristina, muito triste realmente. Se você for pegar os conceitos históricos, seja lá qual for o povo, a etnia, mas se você for estudar a fundo o porquê das brigas santas, das guerras religiosas, sempre existe um motivo. Sempre existe um porquê. E vou ser muito verdadeiro e muito franco com quem aí está vendo meu vídeo agora, vai assistir depois. Sempre tem algo que tem a ver com o sentimento mais mesquinho do ser humano. Porque quem está à frente de uma religião, quem está participando de uma religião, integrante de uma religião, e eu não estou falando aqui Umbanda, Candomblé, eu não estou falando espiritismo, catolicismo, budismo, judaísmo, não, eu estou falando no geral. Ele tem conceitos muito parecidos com todas as religiões. Fé, amor, caridade. Só falta uma palavra que eu sempre ministro antes de todas estas: o respeito. Porque se você não tem respeito pelo próximo, você não pode ter fé, você não pode ter amor, você não pode ter caridade. Quer dizer que eu, dirigente
do meu templo, da minha casa, do meu terreiro, tem o direito de desrespeitar o terreiro do meu irmão, a igreja do lado, a sinagoga no outro bairro, o templo budista? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o fanatismo leva o ser humano a acreditar somente no que ele quer. Na verdade, que ele acha através da palavra imposta, mas não imposta num conceito geral, onde pode beneficiar todo ser humano, toda uma nação. Não. Ele começa a criar conceitos que, por causa da história daquela religião, por causa do Itam colocado, por causa do livro sagrado, que não me interessa qual é o livro que seja a fonte de sabedoria, porque dentro da minha casa, então, eu também sou um livro de sabedoria através da ancestralidade do que foi ensinado. Mas eu não fico pregando diante da minha casa que desrespeite a palavra de uma outra pessoa, de um outro religioso. Não. Eu, como dirigente, o que eu vou pregar? Eu vou pregar que tenhamos respeito, amor, que possamos estender a mão, seja lá quem for. Boa noite, minha filha Elizabeth, que Pai Oxalá lhe abençoe. Que seja quem foi. Agora, você chegar ao ponto de invadir um terreiro, jogar uma bomba para ferir, para mostrar talvez um suposto poder através de uma ferramenta de destruição, alguma coisa tem por trás disso. E quando começamos a ver o templo como uma fonte apenas de benefícios monetários, uma forma, uma fonte do capitalismo, esquecendo que lá dentro existem pessoas que devem aprender. Se não tem esse conceito do que é o respeito ao próximo, estamos manipulando. E uma das piores armas e ferramentas contra o ser humano é a manipulação religiosa. Ela pode ser tão prejudicial como qualquer arma vindo do físico, do biológico e do psicológico. Então você que está neste momento me ouvindo, seja você umbandista, candomblessista, budista, católico, que está à frente de um templo religioso. Oi, minha filha Karina, que Pai Oxalá lhe abençoe, minha filha. Que está à frente de um púlpito, ministrando a fé, ministrando a palavra. Porque eu, neste momento, alguém pode dizer assim, mas o que ele está falando? Ele está em Portugal. Lá é diferente. Diferente do quê? Eu ainda continuo tendo um templo no Brasil, aonde está à frente a minha filha Karina. Eu estou aqui num templo que não é só meu, é de todos aqueles que pertencem dentro da minha casa, assim como no Brasil, para ouvir a palavra de Oxalá, ouvir as palavras das entidades, mas em prol de um ser humano maior. Buenas noites, mi hermano. Como estás? Para poder fazer o bem. Agora eu não entendo como é que pode uma pessoa se julgar melhor. E isso ocorre até mesmo dentro das religiões
que são ali vertentes parecidas. Parece que existe uma disputa, eu tenho que ser melhor que o outro, eu faço mais que o outro, mas muitas das vezes o que esquecem de fazer é algo que tanto pregam para fazer bonito, para mostrar, para demonstrar no Facebook, demonstrar nas mídias, a caridade ao próximo, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, levar uma palavra verdadeira. E internamente vai os julgamentos, vai as farsas, porque a gente também tem que ser bem sincero, apontar. Mas muitas das vezes acontece dentro da nossa própria congregação. Por quê? Porque um terreiro também é uma congregação. Essa palavra não é uma palavra dirigida somente a uma espécie, a um tipo de religião. Boa noite, meu irmão Jean. Que Pai Oxalá lhe abençoe. Congregação é uma palavra usada para qualquer templo religioso. E muitas das vezes acontece dentro da nossa própria congregação esse segregamento, esse ataque, porque vamos lá, muitas das vezes a gente só leva a sério os ataques como este que aconteceu em Ribeirão, interior de São Paulo. Não tem problema, meu irmão, pode compartilhar. Tá? Mas esquecemos que muitas das vezes o ataque é dentro do próprio terreiro, dentro da própria igreja, do templo. Toda vez que você levanta um falso, que você ataca outra religião, você de alguma forma está prejudicando seres humanos. Por quê? Porque lá dentro pode ter uma pessoa que não esteja bem psicologicamente e acaba tendo a ideia de prejudicar pessoas em massa. Por quê? Porque esse ataque que foi feito, antes de tudo, eu quero uma boa noite, tanto as pessoas que estão na minha página, como os umbandistas de fé e todos aqueles que me assistem. O tema é justamente intolerância religiosa, o que aconteceu segunda-feira no terreiro, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então isso é um absurdo, mas sabe por quê? Já acabei de mandar, Jean. Porque as pessoas estão muito interessadas, muitas das vezes, em ouvir histórias sobre a Umbanda, o Candomblé, vem no Face interessado. Eu tenho um canal no YouTube que eu mesmo ali conto umas histórias, conto o Itã, mas eu acho que um dirigente também tem que fazer as suas lives, os seus diretos, tentando auxiliar, educar os seus participantes e aqueles que te ouvem. Por quê? Porque nós somos dirigentes, de alguma forma e totalidade, nós somos pessoas públicas, levamos a palavra, e muitas das vezes a pessoa está necessitada é ouvir que todos nós somos irmãos. Irmãos em fé. Não interessa o hábito, a batina, não interessa se está vestido de branco, de preto. As pessoas se preocupam muito com a vestimenta. O que está vestindo, o que está deixando de vestir. Oi, minha filha Karina. Saúdo os participantes da página da minha filha, todos aqueles que estão aqui me ouvindo. Estão tão preocupados na roupa, se está de branco, se está ali. Gente, vamos esquecer um pouquinho, vamos lembrar do amor, o respeito ao próximo. Como é que tu podes fazer uma pessoa sentir dor com um ataque como foi feito? E eu volto a repetir, o que é que está por trás disso tudo? Porque quando um grupo religioso ataca outro grupo religioso, deve haver alguma coisa por trás disso. E não é respeito, não é amor à sua religião, pelo contrário, não é fé.
é interesse, é fanatismo. A gente precisa, antes de tudo, compreender que todos esses atos que acontecem contra grupos religiosos, aliás, não só religiosos, contra o ser humano, o que ele é, o que ele deixa de ser, opção sexual, se ele tem ou se ele não tem mais ou deixa de ter. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Ainda cometemos essas atitudes medievais. Bom, agora só falta instaurar de novo a Inquisição e as pessoas serem queimadas em praça pública. Bom, já se houve alguns casos. Um minuto só de raciocínio. Como é que a pessoa pode ir em um culto? Como é que a pessoa pode ir em uma missa, numa gira? Em que seja lá qual for o rito religioso, e de repente você ouvir uma pregação, alguém ali insuflando, dando corda, para que as pessoas tenham raiva de outros seres humanos. Será que alguém não para pensar um minuto, um segundo, para ver que aquela pessoa tem segundas ou terceiras ou quartas intenções atrás disso tudo? Porque quando você tem a intenção de pregar a fé, graças, mi hermano. Bom, estou aqui apenas para labrar um pouco de la fé entre os hermanos. Não interessa se tu és, se tu acredita em Jesus, Jeová, Oxalá, Buda. Interessa é quem tu és dentro de ti, o que a tua congregação representa do melhor para aquele bairro, para aquele grupo social. O que ele faz de melhor pelas pessoas? Porque toda pessoa que prega a religião de trauma, como eu tenho pregado, e eu já venho pregando isso há muito tempo no meu Facebook. Há muito tempo eu prego de trauma. O que é a religião de trauma? É quando tu leva o medo, quando tu faz ali do teu púlpito um motivo para ter guerra, para ter desconforto, para fazer a outra pessoa se sentir humilhada ou se sentir inferior, agredida de alguma forma. Agora me diz, qual a intenção de um terreiro que provavelmente eu não conheço, mas vamos falar no geral. Um terreiro pequeno, menor, ser agredido, atacar as pessoas lá dentro. Que mal essas pessoas fizeram, além de estar cultuando as suas divindades? Aonde que isto é ofensivo a uma pessoa? Porque eu penso, se não me interessa, eu não vou ouvir. Não me interessa, eu não vou participar. Não me interessa, eu não vou estar no meio de onde nada me faz bem. Agora, da feita que eu vou lá, ataco, começo a agredir, falar, denegrir, de alguma forma, aquela religião, aquela junção de pessoas, talvez esteja certo e eu seja o errado. Eu sou uma pessoa que vocês já viram eu falando na minha live. Eu não faço questão de agradar, eu não faço lives ou direto para ter picos de audiência.
Eu venho aqui fazer uma reflexão. Quem quiser curte, quem quiser compartilha, quem quiser me segue. Mas eu venho aqui pregar o quê? Pregar minha fé, pregar o que eu acredito, o que eu aprendi na minha ancestralidade, com os meus guias, com os meus orixás. Que eu estou neste cargo de dirigente para ajudar, estender a mão, fazer o bem a quem precisa. E eu não vou ficar me preocupando se a pessoa é católica, se a pessoa é adventista, se a pessoa vem do budismo. Como é que eu vou fechar as portas da minha congregação, do meu conceito como dirigente espiritual, para alguém que precisa de ajuda? E neste mesmo conceito logo me vem o respeito pelas outras congregações. Eu, quando noto e vejo uma notícia que um terreiro foi atacado, que uma pessoa foi atacada pela sua opção religiosa, ou então a sua opção a quanto caráter pessoal, seja lá o que for, sua etnia, eu fico logo pensando, quem é aquela pessoa que atacou? Da onde veio aquela pessoa? Que educação aquela pessoa teve? Que instrução aquela pessoa teve? E o pior de tudo, quando é um ataque religioso, logo me vem à cabeça da onde veio esta pessoa, de que congregação, de que religião ela veio para ter este conhecimento, ter essas ideias. Quem é o dirigente daquela pessoa? Porque a gente não pode também ficar alienados ao ponto de não se perguntar. Eu tenho um conceito de dizer que a religião, a banda, a cada 10 anos ela sofre uma mudança, aonde ela absorve novas informações. Então, eu acho que neste momento, o certo é não ficar mais parado, calado. A quanto um ataque, foi muito bonito você ouvir falar antigamente, se alguém te der um tapa, oferece o rosto. Eu não estou dizendo agredir ninguém, levantar espada, mas perguntar a esta pessoa por que você está fazendo isso. Quais são as suas ideias? Quem está por trás de você? O que você vai ganhar financeiramente em fazer isso? Estas questões têm que começar a ser levantadas. Precisa ter, a gente que é religioso, que está à frente de uma religião, tem que começar a desbancar essas pessoas. A gente tem que começar a mostrar qual é o sentimento que envolve uma atitude desta. Você não pode ficar aceitando calado, porque existe sim algum intuito em fazer isso. Porque se você prega um benefício a todos, se você prega que todos nós somos iguais perante uma energia só. Quando eu falo uma energia só, eu estou falando de Oxalá, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Nazareno, seja lá o nome que você der. Porque definitivamente, ódio não é amor. Ódio não tem nada a ver com fé. Ódio não tem nada a ver com paixão, a sua religião. Fanatismo leva-se ao ódio. Fanatismo leva à segregação. Ciúmes leva ao ódio. Todos os sentimentos mesquinhos que o homem acumula ao longo do tempo levam a esses sentimentos. Eu sou perfeito? Não. Vá ver minhas lives, vá ver meus vídeos.
diretos, onde eu sempre digo, a minha maior qualidade é saber os meus defeitos e depois corrigi-los. Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Verdade, minha filha, o que está faltando é amor no coração dos seres humanos. A gente parece que está voltando a achar que atitudes ruins são benéficas. Benéfica para quem? Eu não sei se porque antigamente talvez a gente não tinha o Facebook, não tinha outras mídias, outras redes sociais, então tudo levava algum tempo e acabava se perdendo no meio desse caminho, que parece que tudo agora é muito mais uou, tu olha e diz assim, nossa, isso realmente aconteceu? Mas se nós temos as mídias, nós temos as lives, nós temos os diretos que nos colocam hoje em dia na comunidade. Hoje em dia podemos fazer uma sala, por exemplo, agora, estão me assistindo 35 pessoas. Por que não pregar o benefício? Por que não pregar o bem? Por que não pregar um pouco do amor ao próximo? Por que não lutar contra esses sentimentos? Porque quando uma pessoa vai para o seu terreiro, vai para o seu templo, seja lá qual for, ele vai buscando a evolução. Pois é, está tudo muito lento. Só que vamos procurar acelerar. Você que está à frente de uma religião, vamos procurar acelerar. Tira um dia para fazer um direto, para fazer uma live, falando justamente sobre o amor. Porque quem entra para dentro de uma religião, quem está dentro de uma roça, de um templo, seja lá o que for, ele precisa ouvir palavras boas. Ele precisa ser ensinado. Não é só ali sobre a gira, sobre como ali saudar os orixás. Não, gente. O universo espiritual está desejando ali portas para levar o amor ao próximo. Por quê? Porque existe muito ódio. Quer ver uma coisa? Uma coisa que ocorre dentro dos terreiros até hoje. E é uma lástima, os ciúmes. Os ciúmes entre irmãos, entre filhos. Um pai, um dirigente espiritual não pode ajudar outro filho ou uma filha que o outro já se sente menosprezado, já se dá o direito de botar as garrinhas para fora. E o que é este sentimento? É algo de mal que tem dentro daquela pessoa. Eu acho que o ego ainda é o grande mal da evolução, e seja qual for a religião. Foi o que eu estava falando agora, meu irmão. Porque os ciúmes, esses ciúmes que a gente ainda vê dentro do terreiro, que é comum ver, nada mais é do que uma semente negra que a pessoa traz e não quer se desligar dela. E acaba gerando ódio. Acaba falando da pessoa, falando depois, sai do terreiro, tá falando do terreiro, tá falando da mãe de santo. É vergonhoso o ser humano não entender que a gente tem que ter a prática do respeito. Se você não tiver a prática do respeito, esquece, não há fé, não há amor, não há caridade. Tudo que você possa vir fazer é apenas para tirar selfie e ficar postando nas suas redes sociais, nas suas mídias. E isso é vergonhoso, vergonhoso. Vamos agir com coração, vamos agir com amor ao próximo. Às vezes eu sou um pouco duro quando eu digo, às vezes parece que falta 2 dedos de vergonha. Vergonha assim na cara. Porque uma pessoa que vai
na hora de uma gira, de um culto, leva uma bomba, joga lá dentro, no mínimo essa pessoa não tem vergonha na cara. Não tem receio de ser preso, de ser apontado. Acha que está fazendo um benefício. Um benefício para quem? Destruir vidas? Fazer o mal para outras pessoas? É um cancro isso é um câncer dentro de todas as religiões. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais interessadas em ouvir contos de fada, historinhas fictícias sobre qualquer religião, do que ouvir algo que traz a racionalidade, que traz ao benefício ao próximo. Tá certo que a gente aprende ouvindo, tá certo que a gente precisa ouvir para aprender histórias, contos. Mas é a racionalidade para ensinar as pessoas a respeitarem o próximo, a amar o próximo. Aonde está? Aonde está o tempo doado direto ao Facebook, ou seja lá qual for o meio que você usa para levar ali, mostrar o seu terreiro e falar um pouquinho sobre o amor ao próximo? Então, assim, eu quero deixar registrado que muitos podem perguntar, mas quem é o Mentor Carlos para ficar falando sobre isso? Sou uma pessoa como qualquer outro, um dirigente religioso já há 32 anos com casa aberta no Brasil, em Portugal, e que eu fico. Isso é vergonhoso. E você que vê alguém usando esses meios, tentando defamar, denigrir, fazer algo contra a religião, seja qual for a religião, vá lá, pergunte o porquê você está fazendo isso. Quais são os seus interesses em fazer isso? Você está fazendo isso por quê? Sempre vai ser muito mal entendido, muito mal compreendido, mas assim, meu irmão, vamos ser sinceros agora. Você faz o bem, você pratica o bem, você ministra a verdade, a fé. Então assim, azar para quem não entendeu. Azar para quem está com segundas ou terceiras intenções. O que você não pode deixar é a pessoa fazer esses atos. Aí você tem que ir lá. Você não pode ficar oferecendo um lado, o outro, porque num dia pode ser o seu terreiro. Então vá lá, pergunte o que você está fazendo. Quais são as suas intenções? Por que você está agredindo a fé da outra pessoa? Porque eu vou ser bem franco, eu tenho um conceito que alguém só aponta para uma pessoa, só acusa uma pessoa, só vai ali demonstrar qualquer sentimento para aquela pessoa se ela tem razão, mas uma razão com provas, ou ela quer defamar ou denigrir aquela pessoa. Porque ninguém pode levantar falso, ninguém pode atacar a religião de ninguém pode atacar a outra pessoa. Até porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, 3 voltam para si. Bom, eu espero que esta minha reflexão, esta minha live, para aqueles que me assistiram, que vão me assistir, que eu vou deixar na minha página, que possa vir a refletir um pouco com este acontecimento que houve em Ribeirão, o ataque a um templo. Se são essas atitudes que o ser humano está precisando. Obrigado, minha filha Deise, que Pai Oxalá te abençoe. Se são essas atitudes que o ser humano está precisando, é isso que nós estamos precisando. E você que é dirigente,
que leva a sua palavra, você que é uma pessoa pública, que sempre está fazendo um direto, que está fazendo ali, postando um vídeo, tira um tempinho, fala um pouco, ministra um pouco sobre o respeito, o amor ao próximo, não interessando qual a religião. Eu tenho certeza que toda semente plantada, de 10 sementes plantadas, de 3 a 6 vai germinar. E eu tenho certeza que você vai estar fazendo bem sem olhar a quem. Não devemos só levar histórias, fundamentos, fazer live ali com previsões. Devemos praticar a fé. O que nos manda Oxalá, que nos manda os orixás, o que nos manda o perfil de bom que trazemos de berço, de família. É isso que um dirigente também pratica. Devemos lembrar que estamos à frente de uma congregação para defender os nossos e aqueles que precisam. Estender a mão ao próximo, ele não precisa estar usando a mesma farda, ou então a mesma bandeira, ou a mesma cor que eu esteja usando. E muito menos ser da mesma religião que a minha. Fazer o bem sem olhar a quem. É isso que o planeta está precisando. Bom, eu quero agradecer a todos que me ouviram, que participaram deste vídeo. Espero que tenham gostado. Aqueles que não gostaram, que me desculpe, eu não falei nada que venha a ofender e nem denigrir nenhuma religião. Estou aqui como estou sempre. Quem me acompanha desde o começo é sempre pregando a união entre as religiões. Que Pai Oxalá abençoe a todos, gratidão a todos, gratidão a todos que me ouviram. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. E talvez o primeiro passo seja fazer o bem sem olhar a quem. Isso é importantíssimo. Gratidão, muito obrigado, gratidão.